tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, bem-vindo Carlos ao Penedo da Saudade. Vamos ter aqui uma conversa sobre ambiente. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Ambiente e nós sabemos a importância que devemos dar a este tema, uma vez que só temos uma terra, que a gente saiba, não é? Só existe uma terra e esta é a nossa e temos que cuidar dela porque é aqui que nós vivemos. Carlos é um professor da Universidade do Rio de Janeiro, que eu conheci por acaso porque é nosso vizinho. Boa tarde às pessoas que estão aí, escolheram bem estar aqui connosco hoje, porque o assunto é interessante. Desculpem ter interrompido aqui a conversa. E agora para todos. Carlos, então, é um professor da Universidade do Rio de Janeiro, é ambientalista e sabe disto como ninguém. E como tal, convidei-o para vir aqui falar um bocadinho sobre este tema que é tão caro e é cada vez mais urgente falarmos e principalmente agirmos nesta área do ambiente e da preservação daquilo que é nosso e que nós vamos tendo, pelo menos por enquanto. Às vezes já com alguns sobressaltos no coração, mas e na alma, porque me dói às vezes ver determinadas coisas que se passam na Terra, mas vamos ouvir uma pessoa que com certeza sabe disto muito melhor que eu e falar-vos deste tema muito melhor do que eu poderia fazer. Para as pessoas que estão aí em casa, se quiserem colocar alguma questão, no fim vamos dar um bocadinho para poderem colocar questões, para poderem argumentar, para poderem conversar um bocadinho com quem sabe. E vamos, as pessoas que estão lá do outro lado, uma vez que não podem fazê-lo diretamente, podem fazê-lo para o Facebook, onde nós estamos a transmitir, e eu farei chegar essas questões aqui ao nosso orador, que com certeza terá também muito gosto em conversar, pelo menos por esta via, com as pessoas que nos estão a ver de casa. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Agradeço. Obrigada por terem vindo e vamos ouvir. Com licença, vamos dar ao luxo de tirar a máscara. Evidentemente, nós vivemos um momento que é um momento difícil e que boa parte das pessoas aqui estão de máscara ainda e temos que tomar as precauções devidas. Isso tudo tem a ver com essa questão do meio ambiente, né? Eu escolhi uma única morada como título, não como uma única terra, porque evidentemente o planeta ele é único, mas ele é como se fosse a nossa morada. Ele é, como se fosse não, ele é efetivamente a nossa morada. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer, desconfigurou um pouquinho aqui, trocamos de computador, agradecer a gentileza do Centro Cultural Penedo da Saudade, a professora doutora Cristina Faria, que me recebeu aqui de uma maneira sensacional, ao Cegote, também, até na pessoa do professor Lúcio Cunha, que está aqui presente, e que me receberam também cá em Coimbra, a Universidade de Coimbra, e, evidentemente, a minha própria universidade, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e o programa de pós-graduação em Ecoturismo e Conservação, do qual eu faço parte. Também não podia deixar de agradecer a várias pessoas que fizeram parte da minha formação. E por que eu estou agradecendo a tanta gente assim, né? Pessoas que não estão mesmo cá, mas que estão, talvez algumas até ali no Facebook ou no YouTube, porque foi muito difícil. Eu acho que eu fui um pouco ambicioso no título dessa palestra, porque é uma palestra muito genérica sobre a questão ambiental e não poderia ser diferente no momento que nós vivemos e no dia de hoje, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, essa palestra, de alguma maneira, foi muito difícil eu fazê-la caber em uma hora, se é que ela vai caber, mas eu espero não chateá-los demais, porque são muitas questões, e questões, cada uma delas se desdobra numa disciplina, num tema particular. Então, esse momento agora é um convite para uma conversa, embora eu vá falar um bocado aqui, e talvez vocês cansem de me ouvir falar, mas, na verdade, a conversa está no cerne
do que nós precisamos nesse momento. O diálogo está no cerne do que nós precisamos quando nós conseguimos resolver certas diferenças e certas questões que muitas vezes nos travam em direção a um meio ambiente de maior qualidade. Bom, e nesse ano, fazem 50 anos da Conferência de Estocolmo, né? Foi um marco no manejo do meio ambiente, ou nas questões ambientais, no entendimento do meio ambiente como um bem comum e essencial à sadia qualidade de vida da humanidade. Porque antes o meio ambiente era muito mais visto como um recurso a ser explorado, né? Como um lugar a se despejar os dejetos. E desde então, nesses 50 anos, nós já tivemos uma grande caminhada e passamos, né, a criação do IPCC, o painel intergovernamental para o clima, das mudanças do clima, né? O entendimento do conceito de antropoceno, a gente vai chegar ali, os limites do planeta, revistos atualmente, os limites do crescimento, que era ainda uma certa forma de malthusianismo, de entendimento de que a humanidade não poderia crescer sob risco de se extinguir. E desde então, né, a ciência dedicada ao meio ambiente vem crescendo, né, nas suas várias disciplinas que abordam a questão e vem se desenvolvendo tanto do ponto de vista científico mais hard, mais duro, mais técnico, quanto do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista político, ainda mais nesse momento agora. Bom, está tendo um evento nesse momento, nessa semana tem um evento em Estocolmo, em comemoração aos 50 anos da primeira conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano. E o grande mote e a organização não governamental que está capitaneando esse evento, ela tem o nome de We Don't Have Time, né? Nós não temos mais tempo. Nós não temos tempo não é para salvar o planeta, é para salvar a nossa pele. O planeta vai continuar, a rocha vai continuar rodando por aí e a gente precisa salvar a gente mesmo, né? E tem um sentido de urgência. Não sei se vocês já ouviram, mas a gente passou, né, de fases de ouvir falar do aquecimento global, né? Aí depois do aquecimento global mudou para mudanças climáticas, porque, por incrível que pareça, em alguns lugares, ao invés de aquecer, resfriava. Então são mudanças climáticas. E agora usa-se muito um termo chamado emergência climática, né? A gente precisa agir o mais rápido possível. E aonde que a gente vai agir? A gente precisa reconhecer como humanidade algo que na linguagem mais adotada, né, nos mercados e tudo mais, que a gente poderia chamar de capital natural. Ora, o que é o capital natural? São os chamados serviços ecossistêmicos, as espécies todas naturais, os bichos, as plantas, né? E esses serviços, eles provêm à humanidade, eles oferecem para a humanidade suporte, ou seja, a qualidade do ar, a qualidade da água, o regulador, a permanência da oferta de água ou regulador do clima para um clima ameno, o abastecimento com aquilo que a gente tira diretamente da natureza e, óbvio, aspectos culturais também, né? Quem não gosta de uma praia, não gosta de um banho de cachoeira, passear na floresta, no mínimo a paisagem é muito emblemática, por exemplo, no turismo, na indústria do turismo que só cresce, especialmente aqui em Portugal também, mas no mundo inteiro, e o turismo está sempre imerso numa paisagem, seja ela cultural, seja ela natural, embora até essa coisa de cultural e natural, em termos de patrimônio, hoje em dia a gente já fala de patrimônio integral, que é o patrimônio que ao mesmo tempo é cultural e natural. Mas nós chegamos a certos limites, né? Então, em 2011, um pesquisador sueco, Stephen, não me lembro, não sei se esse não é o Rockström, Stephen, mas da turma do Rockström, do Stockholm Resilience Center, do Centro de Resiliência de Estocolmo. Eles propuseram os limites do planeta Terra. Então, 9
fatores em especial, e sendo que em 2011 já se identificava 3 desses fatores que tinham ultrapassado essa margem verde, que seria a margem de segurança. Então, a biodiversidade, o ciclo de nitrogênio e mudanças climáticas. Ora, em 2022 foi lançado um novo estudo, onde desde 2015 até 2014, não é porque foi melhor estudado, mas nesse interregno nós passamos de 3 fatores para 6 fatores que ultrapassaram os limites terrestres. Então nós estamos numa velocidade vertiginosa para o abismo, praticamente. Difícil montar essa palestra sem ser pessimista, especialmente porque meus filhos estão aqui ouvindo também, né? Então a gente precisa passar uma mensagem de otimismo, mas a gente precisa passar uma mensagem de muita cautela, de muito cuidado, que é o que realmente merece. Não sei se vocês já viram esse gráfico aqui. Esse são os dias do ano em que os países consomem o equivalente a mais ou menos o que seria cabível para o seu consumo. Então nós temos aqui o Qatar e o Luxemburgo, que em 10 e 14 de fevereiro já consumiram tudo que, entre aspas, teriam direito no planeta Terra desde sempre. Uma tradução mais palatável para isso, mais na nossa escala individual, seria como você gastar todo o seu salário no dia 4 do mês. Então, depois, o que você vai fazer? Vai viver com o quê? Não tem uma reserva, não tem outra terra de reserva para a gente poder pedir emprestado, né? Então, isso no dia 4, é claro que os países desenvolvidos eles estão muito mais aqui. Portugal está aqui em 7 de maio, né? Eu venho do Brasil, o Brasil está aqui em 12 de agosto, também não está muito bem também. Mas nós temos que levar em consideração que, especialmente nos países em desenvolvimento, nós temos uma desigualdade social muito grande. Então nós temos realidades dentro do Brasil, por exemplo, e de outros países em desenvolvimento que podem se assemelhar muito mais a Luxemburgo e ao mesmo tempo a Somália ou a Cuba ou outros países menos desenvolvidos. Quais são os impactos, né, que estão sendo levados em consideração, especialmente nesse momento, na Estocolmo mais 50? O primeiro deles, o mais evidente, é o que a gente fala há mais tempo e que foi muito falado na primeira reunião, na primeira convenção internacional em 1972, há 50 anos atrás, é a poluição. Então a poluição tem um impacto direto nas nossas vidas, especialmente, mas não apenas nos países desenvolvidos. A poluição, tanto a poluição do ar, né, a contaminação do ar, quanto a contaminação das águas, e esse caso é de um país não desenvolvido, essa imagem, e nesses países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, o sistema de tratamento e recolha de esgoto é muito mais frágil. Então os rios e as águas continentais e os mares sofrem muito mais também. É claro que isso traz prejuízo à saúde e também prejuízo não apenas à saúde diretamente no crescimento de doenças, mas, claro, muitas doenças sim, mas uma baixa qualidade de vida. Você pode usar uma máscara e evitar, em certa medida, a poluição e evitar até adoecer, mas a sua qualidade de vida certamente baixa. E recentemente, até participando, eu não participei diretamente, mas ouvindo alguns relatos na Estocolmo mais 50, tinha alguns relatos falando sobre poluição e falando de algumas cidades em que as pessoas simplesmente não veem o céu, há anos que não veem o céu. Os impactos mais falados, né, nos jornais e tudo mais são, evidentemente, das mudanças climáticas. E o que as mudanças climáticas podem trazer e trazem, efetivamente? Migrações. Tá? Quando a gente tem problemas com alimentação, e a gente, na verdade, eu devia ter posto isso daí no final dessa sequência. Perda de biodiversidade, esse é um outro impacto, né? Então, poluição, mudança climática e perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade, ela também deriva das mudanças climáticas, e das mudanças climáticas deriva a insegurança alimentar. Esse é um dos pontos essenciais, né? E um ponto
dos mais preocupantes. Nesse momento se fala de insegurança alimentar, inclusive, por causa da guerra da Ucrânia, mas, evidentemente, isso é uma ameaça em todos os lugares do planeta. E essa ameaça é a fome. Essa é uma das fotos mais chocantes que eu já vi e que a gente precisa, em alguns momentos, chocar também. A gente precisa ter a realidade do que pode nos acontecer. Embora os aqui que estão nessa sala, e talvez alguns que estejam nos assistindo, provavelmente vão passar bem ao largo dessa fome, porque a vulnerabilidade climática, ela é também desigual. Tá? E ela até aumenta essa desigualdade. Então, a perda da biodiversidade leva também zoonoses, tá? E essa interação equivocada, a abertura de florestas, o comércio de espécies, o contato de espécies, a maneira como a gente lida com os nossos cultivares também faz surgir as gripes aviárias, as gripes suínas, né? Aglomerações de animais para abate fazem surgir doenças, assim como aglomerações de pessoas, a quantidade de pessoas nas cidades também faz surgir doenças, dependendo das condições. A tuberculose, nos lugares mais adensados, ela é muito violenta, porque justamente não se tem espaço livre. Traz também instabilidade política, tá? Porque se há fome, se há doença, há instabilidade política, há insatisfação e há instabilidade política. E se há desigualdade, porque essa vulnerabilidade, ela amplia a desigualdade. Claro, todos tendem a se proteger no nível individual. Vamos falar ainda sobre isso. Então eu voltei a essa imagem inicial e peço desculpas aí pela desconfiguração. Nesse momento nós vivemos o que alguns cientistas, isso não é uma unanimidade completa, mas eu diria talvez a maioria, chamam de antropoceno, ou seja, a idade geológica dos humanos. Por que a idade geológica dos humanos? Ora, cada idade geológica foi marcada por uma grande extinção. Então, quando a gente tem o Paleozoico, que terminou, o Triássico, Cretáceo, se eu não me engano, acho que em Portugal fala-se um pouquinho diferente os termos, né? Foram eventos de extinção que marcaram a mudança de um período, a mudança de toda a biota, toda a flora e a fauna. E é isso que nós estamos vivendo agora, porque nós transformamos, desde que o ser humano, desde as primeiras evidências do Homo sapiens no planeta Terra, a gente já vem transformando o nosso planeta. Não apenas agora, mas principalmente agora, nós aceleramos de uma maneira exponencial, literalmente, né? Nós estamos numa curva ascendente de grandes extinções e que vão mudar completamente o planeta da maneira como nós conhecemos ele. Bom, né? Tentei não ser muito fatalista, mas isso parece que os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A peste, todos de máscara, pelo menos uma boa parcela, a fome, a guerra e a morte. Como é que a gente sai disso? E a gente vai sair? É o fim do mundo? Não será. Não será o fim do mundo. É uma mudança do mundo, com certeza. Mas a gente, obviamente, quer uma mudança que seja o mais gentil possível. A gente quer frear um desastre, uma calamidade, um colapso, né? Como o Jared Diamond usa o termo no livro dele, né? Quando as sociedades colapsam e deixam de existir, simplesmente ou deixam de existir ou deixam de existir de uma maneira organizada. Nós tivemos vários fins de mundo já, né? Então, por exemplo, o Império Romano, né? Que nos deu a nossa língua e tudo mais, né? Ou pelo menos a semente para a nossa língua, ele sobreviveu durante 600 anos. 600 anos. A nossa civilização atual, ela não chega a isso ainda. Ou pelo menos, claro que ela foi se modificando e tudo mais, mas esse momento pós-industrial, ele não chega ainda.
a isso. Então, assim, as civilizações podem tender a momentos em que elas simplesmente colapsam da maneira como elas se conhecem, porque elas perdem a capacidade de manejar. Isso, e não apenas o Império Romano, né? Quando aconteceram as viagens marítimas, né? Os impérios na América do Sul e na América do Norte também colapsaram. Isso é o fim do mundo. Imaginem os índios norte-americanos e os índios brasileiros e colombianos e carimbenhos, que foram reduzidos de milhares para algumas dezenas. E algumas tribos extintas. Isso é ou não é o fim do mundo? Isso é o fim do mundo. Então, na verdade, nós temos vários fins do mundo acontecendo simultaneamente, né? A gente acabou de viver o fim do mundo. A gente não tem mais o mundo que a gente tinha em 2019. Não tem. Aquele mundo não vai voltar. Vai ser diferente, já é diferente. Né? A pandemia passou, as pessoas falam. Né? A pandemia não passou. Passou o lockdown. Né? E o mundo se modificou. Mas a gente tem, e esse mundo se modificou e a gente tem novos mundos também. Aqui, quem tiver na internet, aí eu estou usando uma foto da minha turma de pós-graduação nas aulas que eu dei daqui de Portugal para a turma no Brasil. Né? E uma das aulas mais recentes que eu dei, cá de Portugal, Coimbra, estava dando aula para uma pessoa que estava na ilha de Fernando de Noronha, uma pessoa que estava em Manaus, uma pessoa que estava no Rio Grande do Sul, uma pessoa que estava no Mato Grosso. Isso são os 4 pontos cardinais, basicamente, no Brasil. Né? Então nós temos novos mundos, nós temos mundos que a gente nem entende muito bem ainda. Né? Isso aqui é meio que uma representação do metaverso, que são esses mundos virtuais, a transformação do Facebook. O Facebook, né, muito antes de pandemia, a gente tinha essas ferramentas, isso já acontecia, o WhatsApp, né? Facebook, Orkut, não? O falecido Orkut, e essas interações, elas chegam de uma maneira que nunca aconteceu. Isso é um mundo completamente novo para a humanidade. A humanidade, até tem a época dos romanos também, que tinha grandes cidades, ou pelo menos a nossa civilização aqui ocidental, né? Até 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, eram pequenos núcleos, 500 pessoas, 2.500 pessoas, um pouco mais, 10.000 anos atrás, 12.000 anos atrás, antes da Revolução da Agricultura, nós éramos caçadores-coletores, vivíamos em famílias, em núcleos de 20 pessoas, 100 pessoas, todo mundo se conhecia. Quando a gente foi para as cidades, o anonimato virou a regra. E agora a coisa se reverte. Né? Com o metaverso, ou o metaverso que não está desenvolvido, mas o Facebook, o WhatsApp e essas ferramentas que nós temos, a gente conhece todo mundo e a gente tem acesso a todo mundo. E ninguém sabe trabalhar com isso. Então as fake news, né? Os boatos correm soltos, né? A contra-informação corre solta de propósito ou sem intenção. Mas esse novo mundo a gente vai ter que dominar também, assim como a gente desbravou outros mundos, assim como a gente desbravou e alterou completamente a Austrália, quando o homem lá chegou 50.000 anos atrás, ou a própria América do Sul e América do Norte há 17.000 anos e sucessivamente há 14.000 anos atrás, e depois, há 500 anos atrás, foi completamente alterado. Mundos que acabaram, que terminaram. Então a nossa rocha continua voando pelo espaço, a nossa morada vai continuar rodando pelo espaço. Bom, e aí, né, não tem como a gente não falar de economia. Como é que funciona a economia no mundo como um todo? A economia, né, todo mundo fala que um dos tripés da sustentabilidade é a economia. A economia, o ambiente e a sociedade. Né? Eu prefiro usar a natureza e não o ambiente, porque o ambiente é tudo que nos cerca. Essa sala aqui não é o nosso ambiente. Né? Mas a economia, ela é muito central, porque ela traz o sustento para as pessoas. Então a gente tem que às vezes olhar e as pessoas, baboseira, essa coisa de meio ambiente, natureza e tudo mais, isso não é importante, porque o que bota
arroz e feijão no prato das pessoas é o dinheiro. Bota o quê? Arroz e feijão vem da onde? Né? Vem das plantações, vem do clima, vem do solo. Né? Então tudo isso a gente precisa. Mas a economia, ela é um acordo. E a gente tem uma economia, eu fiz questão de botar essa imagem, que é uma imagem de um porto. Hoje em dia a gente tem falta de... Como é que se chama container mesmo em Portugal? Contentores. Né? Por causa toda a problemática da Covid e tudo mais. Mas nós conseguimos fazer comércio no mundo inteiro. Como é que a gente consegue fazer comércio no mundo inteiro sem que haja conflito nesse comércio? Como é que a gente consegue encomendar coisas no AliExpress ou no Wish, na China, né? Ou encomendar coisas da Amazon de Espanha ou da Amazon UK ou a Amazon dos Estados Unidos? Confiança. A gente confia que o sistema funciona. Se a gente recebe uma moeda de €1, ela vale. O que é aquela moeda de €1? É um pedacinho de metal, uma lasca de metal. Ele em si não tem um valor, ele tem um valor simbólico. Ele é um símbolo. Né? E o dinheiro, de maneira geral, ele é um símbolo e ele simboliza, e nós confiamos que a outra pessoa vai receber aquele dinheiro da mesma maneira que a gente entende que o valor dele. Mais uma letrinha para baixo aí. Bom, em resumo, assim, toda essa questão, em resumo não, né, tem muito mais para falar ainda, mas toda essa questão ambiental, de meio ambiente, de qualidade de vida, é uma questão extremamente complexa. Né? A gente tem que levar em consideração vários fatores, várias escalas diferentes, vários fatores técnicos, geográficos, climatológicos, biológicos, geológicos, sociológicos. Então é de uma complexidade enorme. E essa complexidade, ela muitas vezes, especialmente nesse mundo que nós vivemos super conectado, nesse metaverso que nós vivemos, nós não vivemos ainda imersos, né, no metaverso como é no filme Matrix, né, que o cara nem sabe que existe um mundo lá fora, ele está imerso no Facebook ali. Algumas pessoas até são assim, mas não estão, né, não precisam tomar uma pílulazinha para sair, às vezes algumas precisam também, é verdade. Então, essa complexidade, as pessoas buscam o que é simples, explicações simples. E é muito fácil acreditar numa explicação simples. Isso é o que faz as fake news, né, as notícias falsas graçarem, né, e serem muito bem acolhidas, porque elas são simples, são fáceis. Né? Mas a gente descobre cada vez mais com a ciência, e o meu orientador de doutoramento, ele dizia uma coisa que foi dita para ele também, que eu acho que é o suprassumo. A ciência, o objetivo dela é contrariar o bom senso, não é confirmar o bom senso. O bom senso está aí. Quando você faz uma descoberta e contraria o bom senso, isso sim é a ciência boa. Só que isso é complexo. E para a maioria da humanidade que agora tem acesso a muitos estudos científicos, hoje mesmo eu vi um meme, né, dizendo que o surgimento de uma nova palavra, agnorante. Agnorante é aquele que é ao mesmo tempo arrogante e ignorante, porque acha que sabe mais do que os cientistas, porque leu no Facebook alguma notícia, e quem se dedicou a vida inteira, fez mestrado, doutoramento e tudo mais, não sabe das mesmas coisas. Então, assim, essa simplicidade que todo mundo busca, os cientistas também buscam com a faca de Ockham, não sei se já ouviram falar disso, né, mas as explicações mais simples, né, isso vem lá dos gregos, eu não vou saber citar agora qual foi o filósofo que fala da faca de Ockham, né, que a explicação mais simples é a explicação que deve ser adotada, né, na falta de uma outra, né, de fatores que vão complicar essa explicação. Isso gera o quê? Gera conflito. Tá. Gera conflito de ideias, gera conflitos. Essa foto daí é da Ucrânia, ou pelo menos é de uma notícia da Ucrânia,
né? E esses conflitos, eles sempre existiram, e eles continuam existindo, e eles estão, de certa maneira, hoje em dia a gente tem esse conflito muito grande também, sempre foi, né, na opinião das pessoas, né? Mas uma estratégia de guerra chamada guerra híbrida, né, que vai minar a moral, minar ou incentivar a moral de correligionários de um lado ou de outro. Isso nos leva para a geopolítica. Tá? Então, qualquer questão ambiental ela é essencialmente geopolítica. Em 1972, quando foi a primeira convenção internacional para o meio ambiente humano, nós tínhamos basicamente dois grandes blocos. O bloco do norte global, desenvolvido, que dizia, não, nós precisamos parar o desenvolvimento, porque a Terra não suporta mais, então vamos cuidar do meio ambiente. E o sul global, subdesenvolvido, naquela época se chamava de subdesenvolvido, sem muito pudor, que dizia, não, vocês querem poluir? Venham poluir na minha terra. Essa era a fala dos representantes brasileiros na Estocolmo, 1972. Venham poluir cá para desenvolver a terra. E de fato a gente precisa. Eu ia colocar mais um slide aí, mas eu acabei não colocando, que é a chamada economia Donut, né? Que ela usa aqueles mesmos limites terrestres. E o Donut, né, aquela rosquinha, uma rosca, né? Que ele mostra que nós precisamos ficar no espaço seguro, que não ultrapassa os limites terrestres, mas que dá um espaço seguro que ultrapassa sim o limite das necessidades das sociedades, do que as sociedades precisam para sobreviver. E isso é um equilíbrio ainda mais difícil, né? Então nós não podemos só ir para além, mas nós também não podemos ficar aquém. E o nosso planeta, ele tem uma desigualdade tão grande, nós somos 7 bilhões ou 7 mil milhões, como aqui em Portugal, e 900 milhões e 900 milhões de pessoas nesse planeta. Nós crescemos praticamente 1 milhão de pessoas em 1 milhão não, 1.000 milhões de pessoas ou 1 bilhão de pessoas em 10 anos. E a tendência é que a gente continue. Mas a discussão ambiental ela é sempre geopolítica. Então, por exemplo, o Brasil se orgulha de que boa parte da sua geração de energia é de energia limpa, entre aspas, de hidrelétrica. Tá? Por quê? Porque ela não é energia fóssil. Então ela não libera, né, o carbono que está armazenado lá no subsolo e tudo mais, de fato. Mas ela libera também carbono para a atmosfera, gases de efeito estufa, quando ela faz inundação de áreas, gases de efeito estufa. Inunda áreas com vegetação, aquela vegetação apodrece e libera gases. Também, muito menos, com certeza, mas os impactos, outros impactos ambientais, eles são regionais. Eles não são globais. O impacto da mudança climática é global o tempo inteiro. Então tem um desequilíbrio aí nessa balança de quem é que se beneficia mais do impacto, por exemplo, de uma hidrelétrica. Certamente o próprio Brasil se beneficia também. Melhor, eu prefiro a hidrelétrica do que um monte de termoelétricas e nem pensar nuclear. Mas tem um impacto regional que é muito significativo, um impacto na biodiversidade super significativo. E quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando do globo inteiro, né? De disputas entre as nações, entre grandes blocos de nações, e a gente tem que pensar em escalas diferentes, né? Por isso eu falei dos impactos regionais, impactos globais. A gente tem essa escala, que é a escala mundial, representada aqui pelas Nações Unidas, nessa figura, mas que nós vemos que o sonho das Nações Unidas, que surgiu logo depois da Segunda Guerra, né, substituindo a Liga das Nações, ele é um sonho que está colocado em xeque agora com a guerra da Ucrânia. Né? Qual é a força das Nações Unidas? E qual é a força das Nações Unidas até mesmo para lidar com as mudanças climáticas? O que as Nações Unidas conseguem fazer? Nós temos as escalas que são das nações, né? E a nação, o conceito de nação é um conceito artificial, também que vem do norte global, né? E que
invade aqui África, o Oriente Próximo, e alguns povos simplesmente não se encaixam nesse mesmo conceito. A África, em especial, ela foi recortada, né, pela colonização e de uma maneira intencionalmente para dividir as nações, de forma que elas fossem mais facilmente subjugadas. E, por incrível que pareça, isso trouxe um problema depois, porque é aqui que está a grande emissão de gases, é aqui que está a grande fome, é aqui que está núcleos, enquanto a gente, no norte, a gente tem vacinação, a gente tem vacinação periódica, dose de reforço, terceira dose, quarta dose e tudo mais, muitos lugares da África não tem nenhum, muitos lugares... No Brasil, por acaso, tem uma vacinação muito forte também, né? Mas outros lugares menos desenvolvidos não tem nenhum. E esses lugares são polos de cultura de vírus. Então, se a gente está aqui vacinado muito bem, desses lugares vêm novos vírus, novas variantes, mais potentes e com características diferentes. E de lá, sempre vai ser uma surpresa o que pode vir. Temos a escala da vizinhança, da cidade. Um dos desafios maiores, eu não sei se tem alguém aqui que faz parte da Câmara, alguma coisa assim, mas a municipalidade se chama também o chão da fábrica, onde se faz a ação climática e a ação ambiental. É aqui que as coisas acontecem, é na nossa vizinhança, é no nosso terreno e é também aí uma escala pessoal, é na gente. E aí está o grande pulo do gato. Precisamos ser mais sustentáveis, né? Vamos fechar a torneira quando está a lavar os dentes, vamos separar o lixo, né? Para fazer a destinação correta e tudo mais. Ótimo! Só que o que cada indivíduo consegue fazer, e é importante que essa cultura se propague, mas o que cada indivíduo pode fazer sozinho é muito limitado. Então o que nós precisamos são essas escalas maiores de organização humana. Essas escalas é que conseguem negociar e conseguem avançar com coisas que o indivíduo nem pensa. Então eu dou aula nesse tema, aproximadamente gestão ambiental, né, e eu sou faço muita questão de falar para as pessoas, os meus alunos, né, e falo para vocês também, não se imbuírem desse pecado, como se fosse um pecado pessoal. Isso é um pecado da humanidade, é a coletividade que faz isso. E sem política pública, o indivíduo ele não pode muita coisa. É claro que o indivíduo influencia também na política pública, né? E alguns indivíduos vão vão liderar grandes coisas, mas a gente está falando de líderes, e nem todo mundo é líder, né? E aí, se a gente pensa, né, nessa coisa de ser individualmente impecável, né? Um santo ambiental, esse daqui é o Capitão Planeta. Não sei se algum de vocês assistiu isso, né? Não é da minha época também, mas eu cheguei a ver, sei lá, posterior à minha época. Também não é da época dos meus filhos, é um pouquinho mais velho. O Capitão Planeta, ele é o quê? Ele vai salvar o planeta. A gente não vai salvar o planeta individualmente, a gente vai salvar o planeta através da política, através das ideias, através da troca de ideias e da construção de ideias. Até porque nós não somos perfeitos. Tá? Então, não tem isso. Não, eu sou impecável. Não, meu carro é a gasóleo. Sabe? Eu tenho um carro, eu preciso de um carro para levar minha família. Sabe? Eu gasto água, eu gasto aquecimento no inverno, eu gasto refrigeração no verão. Sabe? E porque isso está disponível para mim. Né? Eu sei que muitas pessoas no Brasil, na África subsaariana, não têm acesso às mesmas coisas. Não tem, nem de longe. Né? O meu nível de vida e o nível de vida da maioria das pessoas aqui, ele é muitíssimo além da enorme maioria das pessoas do planeta como um todo. Né? E o que a gente faz individualmente? Vamos nos penitenciar por causa disso? Né? Vocês estão dispostos a reduzir o que vocês consomem? Eu acho que isso é uma resposta que transcende o individual. Não é individual, óbvio que tem aqueles heróis, né, como o Capitão Planeta. Tem os heróis, tem a menina que fala ela tem uma vida e documenta no YouTube como a vida de lixo zero. A vida inteira, não gasta nada.
ela é uma heroína, ela é um modelo para ser seguida, é uma utopia para ser seguida. Mas é nas grandes convenções, na ONU, na União Europeia, num país continental como é o Brasil ou nos Estados Unidos, que vão nessas discussões políticas que vão se costurar soluções possíveis e imperfeitas. Certamente imperfeitas. E aí que está o problema, né? Se a gente não tem mais tempo e a gente tem uma questão tão complexa assim, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Nós somos imperfeitos, nós não somos santos, nós não somos absolutamente inteligentes para saber negociar, não somos tolerantes. Ninguém é. Absolutamente ninguém é. Como é que a gente lida com isso? Com essa complexidade? E a gente tem que... a gente tem, muita audácia minha dizer que a gente tem que fazer qualquer coisa, mas a gente precisa pelo menos reconhecer, e aí o reconhecimento é uma palavra interessante, né? Reconhecer uma diversidade que existe na humanidade como um todo. Porque a gente precisa de diálogo, de conversa, e foi para isso que eu chamei vocês hoje aqui. Né? A gente tem vários aspectos de diversidade dessa comunidade, dessa sociedade que nos assoberbam. A diversidade cultural, evidente, né? Eu aqui falando português brasileiro para uma plateia que a maioria de portugueses de Portugal, né? Com uma língua que é a mesma língua. Não é. São jeitos diferentes de falar. A língua evolui, a língua é uma coisa natural, né? Ela evolui tanto quanto os organismos vivos. Né? Claro que a gente tenta manter uma unidade, mas a gente tem desafios para isso. E isso é o menor das questões. Né? Quando a gente fala de diversidade cultural entre povos do Irão da Europa, e dentro da Europa, da Suécia, da Lapônia, na Suécia, né? E o povo basco, os franceses, né? A gente tem uma diversidade enorme de cultura e de formas de fazer as coisas, e também tem uma diversidade dentro dessas culturas. A diversidade religiosa, enorme. Olha só o tamanho do desafio que a gente tem, né? Cada uma dessas religiões, é claro que essas aqui talvez sejam as grandes religiões, né, do mundo inteiro. Tem várias outras religiões, aí, inclusive as de matriz africana, que não estão representadas aí, mas que são certamente muito importantes também. E cada uma delas tem uma visão de mundo, uma explicação de mundo, e a grande maioria de boa vontade, né, de ter boa vontade para resolver as coisas. E olha, e mesmo assim a gente não consegue se entender. Como é que a gente tem uma religião, as religiões fantásticas e maravilhosas, e a gente não consegue se entender? A gente tem dentro disso, a gente tem ainda uma neurodiversidade. Esse daí é o ator que fez o seriado Atypical, que mostra a vida de um rapaz com autismo, né? Super interessante e engraçado que o seriado é muito interessante, mas ele não fala de autismo, ele fala da vida, daquela vida das pessoas, e você vê que cada um dos personagens tem a sua diversidade, a sua neurodiversidade também, né? E ela está presente em todos os lugares. Esse sou eu com o meu filho, aquele menino ali, né? que tá aqui presente, e a gente tem que lidar com isso, né? Todos nós lidamos de maneira, uns são mais ranzinzas, outros são mais alegres, outros são mais extrovertidos, outros são mais para dentro. Olha só os níveis e as escalas de diversidade que nós temos. E já é muito difícil, eu não estou nem falando aqui de diversidade sexual, também de gênero, de gênero. Eu podia e devia ter posto um slide sobre isso, porque isso muitas vezes choca, né? As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de diversidade de religiões, diversidade de gênero, neurodiversidade. E se a gente tem muita dificuldade para aceitar quem é do sul global, ou quem está vindo, migrando por uma questão de fome ou por uma questão de guerra, também desse sul global de África ou de outros países, se a gente não consegue entender muito bem
e inserir, integrar na sociedade alguém que não é neurotípico, ou melhor, existe alguém neurotípico? Talvez, não sei, não tenho certeza disso, né? Como é que a gente vai falar de biodiversidade? E biodiversidade era um daqueles pontos, daqueles 3 pontos que estão sendo discutidos agora, os 3 pontos mais fracos: poluição, mudança climática e biodiversidade. Biodiversidade, nada mais, a biodiversidade humana nada mais é do que biodiversidade. Quando a gente aprende na faculdade, da biologia e tudo mais, a gente aprende que a biodiversidade não é o número de espécies, são as populações, são os genes, são os indivíduos, tudo isso é diversidade. A gente tem, por exemplo, uma grande ameaça das bananas se extinguirem. Vocês já ouviram falar disso? Não? Pois é. Já pensou se acabar a banana no mundo? Sabe por quê? Porque todas as bananas são iguais, ou quase todas são iguais. Então, se tem um vírus tipo Covid que vem e ataca a população de bananas, elas morrem muito mais facilmente. Então, havia uma banana parecida que era branca. Pois é, mas tem poucas diferenças em alguns tipos de banana, assim, ainda. Mas o que os agrônomos fazem, os engenheiros agrônomos fazem? Tentam cultivar variedades selvagens, e essas variedades selvagens têm maior diversidade genética, assim como a neurodiversidade, a diversidade cultural que a humanidade mostra, né? Então, quando a gente tem diversidade, a gente tem vários fatores redundantes que servem como uma zona tampão, que é uma zona de amortecimento que consegue, de alguma maneira, absorver os impactos que a humanidade gera. Bom, o que a gente faz, né? Então, eu falei só sobre coisas difíceis, né? Eu vou falar para vocês que eu não sei, não. Mas tem algumas propostas, tá? Como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que são 17 objetivos, e esses objetivos, eles mimetizam, de alguma maneira, na base está a biosfera, né? Que são a proteção da vida na terra, a vida no mar, a água de qualidade, e a ação climática, né? E aí depois vai para a sociedade, eliminação da pobreza, cidades sustentáveis, paz e justiça, fundamentais, né? Agora no momento de guerra que nós vivemos, fundamental, equidade de gênero, eliminação da fome, né? Isso tudo, a gente, né? Não sei se vocês já ouviram, aqui no Brasil é mais ou menos comum esse paralelo, né? Dizem que os ambientalistas, eles são melancias, né? Isso dizem também nos Estados Unidos. Se eu não me engano, vem de um autor norte-americano. Verde por fora e vermelho por dentro, né? Então falam muito do ambiente, da natureza, mas são todos os comunistas, porque falam de eliminação da pobreza, igualdade de gênero, eliminação da fome. Isso é fundamental. Sem isso a gente não consegue ter um ambiente de qualidade. E o ambiente de qualidade precisa ser para todos. Não adianta a gente viver num mundo reservado, e a gente vive, aqui em Portugal a gente vive num mundo reservado que é muito grande, né? Vai além da nação portuguesa, ela pega pelo menos a União Europeia, mas ela ainda é um cercado, um cercadinho protegido de África, protegido da América do Sul, né? Assim como os Estados Unidos também, né? Build the fence, né? Construam o muro para impedir que os subdesenvolvidos cheguem. Então isso tem numa escala na minha cidade do Rio de Janeiro. Eu dou muito exemplo dos condomínios da Barra da Tijuca, que são condomínios ricos, cercados, onde as pessoas vivem só dentro do condomínio. Tem tudo, tem loja, tem comércio, tem ginásio, tem tudo que você pode imaginar, e do lado de fora dá medo de andar, né? Então isso é uma versão micro de algo que o norte global às vezes faz numa outra escala, né? Porque enquanto nós estivermos em vulnerabilidade, nós não perdemos a ameaça para a humanidade como um todo, tanto do ponto de vista da disseminação de doenças, quanto de instabilidades políticas mesmo.
Bom, quais são as barreiras para esses objetivos do desenvolvimento sustentável? A desigualdade, como eu já falei, né? Isso é uma foto icônica, né, de um condomínio semelhante daqueles da Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca, por acaso, não existe exatamente isso. Eu já ouvi que essa foto é do Morumbi, mas eu acho que ela já rodou tanto a internet que eu não sei, do Morumbi em São Paulo, mas ela já rodou tanto a internet que eu não sei se tem base isso daí. E essas vidas diferentes coexistem no mesmo lugar. É muito difícil não ter conflito, senão, com esse grau de desigualdade. E tem os conflitos políticos, né? Quando a gente falou da complexidade, essa complexidade que faz com que a gente, e eu estou falando porque eu evito ao máximo falar nós, porque nós implica em eles. Ou melhor, eu evito falar eles, né? Porque eles é o outro. Eles são assim, né? Nós somos todos nós somos assim. E tem a tendência da polarização política está muito exacerbada nesses dias, por causa desse acesso à comunicação, dessa ampla comunicação, de uma maneira que a gente nunca conheceu. Vem informação de onde a gente não sabe, e as pessoas começam a duvidar, assim, isso daí não pode ser verdade, porque é tão fantástico que não pode ser verdade. Né? Mas quem está falando, e aí, quais são as fontes que são confiáveis, quais são as fontes que não são confiáveis? Essa é sem dúvida uma das enormes barreiras também. Uma enorme barreira são os conflitos religiosos, onde duas ou mais religiões até que pregam a boa vontade entre os seus, mas e sempre foi assim, né? Os templários, as cruzadas foram assim, né? O jihad é assim, né? A boa vontade entre os seus e para os outros o inferno, a morte. Então, assim, esse é uma das barreiras, talvez das mais difíceis, porque essa boa vontade que precisava ser universal, ela se propõe universal nas religiões, mas até hoje nós não conseguimos essa universalidade. Solução para isso? Será que tem? Primeiro, confiança. Se a gente tem confiança de que uma moeda de €1 vale €1, se a gente tem confiança de que uma Bitcoin vale sei lá quantos mil euros, e você nem vê a moeda, nem vê a lasca, isso é confiança pura. Nas criptomoedas são confiança pura, a economia é confiança pura. Né? Vocês estão confiando aqui que tem um sujeito falando na frente de vocês que entende alguma coisa desse assunto. O que vocês me conhecem? Será que a fonte é confiável? Né? Olha, a doutora Cristina Faria me convidou, porque ele é professor da universidade. Vou convidá-lo. Sabe lá o que eu ia falar, doutora? Já pensou? Internet. Pois. Então, fontes fiáveis, tem conhecimento de onde buscar essas fontes fiáveis também. Né? Então, isso é extremamente importante, a gente saber buscar fontes fiáveis. Confiança. Isso é confiança. Da mesma maneira que a gente tem confiança na economia, a gente pode ter confiança também no próprio ser humano, naquele que professa uma fé que não é a nossa, naquele que vem de um país que não é nosso, naquele que vem de um hemisfério que não é o nosso, daquele que fala outra língua, daquele que fala o português atravessado, com sotaque, que não consegue se expressar, ou que às vezes não consegue se expressar por causa da neurodiversidade, porque não tem a capacidade, mas ele não deixa de ser humano e não deixa de ter o mesmo valor que o maior doutor, pós-doutor e tudo mais. O mesmo. É uma pessoa. E uma pessoa tem valor. A gente precisa de algo que é extremamente difícil e nós não somos... nós não evoluímos para isso. Nós não evoluímos para isso. Nós temos um pensamento que é de curto, médio e longo prazo. A gente precisa ultrapassar o longo prazo para um pensamento intergeracional. Intergeracional não significa só esse é meu avô e o Rafa, quando estava no colo dele. Meu avô já se foi. Mas a gente precisa ir além, 2, 3 gerações para baixo. Esse rapazinho, quando ele for avô, já pensou?
Né? Como é que vai ser o mundo? Vai ser um mundo diferente, completamente diferente. Desde que eu nasci, que tinha a sua idade, o mundo já mudou tanto que eu não reconheço o mesmo mundo. Arte. A gente precisa ir além da ciência, a gente precisa comunicar. Porque a ciência é muito dura. Né? Os cientistas aqui presentes sabem que a gente é chato às vezes. Né? Aliás, eu tenho um grupo no WhatsApp, né, de amigos cientistas e que o mote do grupo é picuinha. Não está aqui o Fernando para presenciar isso, né, que é um colega nosso que está aqui também. Picuinha, não sei se em Portugal existe essa palavra. Então, não deixamos nada passar sem ser escrutinado. Não venha me dizer qualquer coisa, não venha afirmar qualquer coisa. Quem escreveu? Qual é a referência? Né? E discutimos as notícias e tudo mais. Isso é chatíssimo. É de uma agressividade enorme. Então nós precisamos de comunicadores, nós precisamos de suavidade. Nós precisamos falar para as crianças, nós precisamos falar para os não convertidos. Para aqueles que não conhecem, ou que não sabem, ou que não valorizam as questões ambientais, que são fundamentalmente questões humanas, questões de direito humano. Não é? E atingir esse público é muito difícil, é um público que é bastante, pode ser bastante empedernido. E a gente precisa sonhar. É claro que tem muitos sonhos, né? A gente precisa sonhar coletivamente. E sonhar coletivamente significa vislumbrar um futuro, mesmo que seja um futuro utópico, porque a gente precisa de uma utopia. A utopia é fundamental, a gente precisa de um norte, saber para onde que nós vamos. Nós queremos aquilo. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030? Claro que não vão ser atingidos. Mas a gente precisa ter esse esforço. Alguém aqui acredita que eles vão ser atingidos? Eu acho que não, a gente está quase, né? Estamos aí nas portas de 2030 já. Afinal de contas, a gente tem uma única morada, esse é o nosso único endereço, é o nosso único lugar. Vocês conhecem, né, aquela peça do Carl Sagan, né? Nós vivemos num pálido ponto azul, no meio de uma galáxia enorme, não tem a menor chance da gente sair desse ponto azul. É claro que nós, já estou acabando, é claro que nós tivemos, eu ia falar disso daí, mas eu acabei tirando, mas vou voltar a falar, nós tivemos uma época de sonho que eu vou dizer que foi da minha juventude, todo mundo tem a tendência a ser nostálgico, não é? Nostalgia é uma característica humana, assim como a imperfeição, mas um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, foi a ONU, né, uma tentativa de diálogo entre as nações para evitar uma catástrofe tão grande assim. A gente viu várias outras catástrofes acontecendo. Nós temos uma catástrofe que é intangível, que é da perda da biodiversidade, da mudança climática e da poluição. E me perdi agora. Esse sonho, enfim, nós oi? Sim, nós precisamos. Nós tínhamos esse sonho da união dos povos, através da Organização das Nações Unidas. Nós tivemos um sonho que inundou a minha geração, que foi o sonho das estrelas, de conquistar as estrelas. Né? Nós tivemos Jornada nas Estrelas, nós tivemos Guerra nas Estrelas. Né? Então, a Jornada nas Estrelas, especialmente, uma comunidade onde não havia dinheiro, onde se conseguia tudo de graça, que levava, e que o mote era científico, era conhecer, era ir aonde nenhum homem jamais esteve, era conhecer. Né? Isso inspirou, isso já custou para os oceanos, né? Já custou, inspirou uma geração inteira. Muito por causa dele eu fui ser biólogo, né? Fui estudar peixes, meu doutoramento é em ictiologia, depois eu vim para essa outra área. Então nós precisamos desse sonho compartilhado, esses sonhos pelas limitações culturais da humanidade, pelas limitações geográficas também da humanidade, eles acabam por não ser universais, absolutamente universais. Mas nós precisamos de diálogo. E só através do diálogo, só através da conversa, que nós vamos chegar lá. Bom,
agradeço mais uma vez ao Centro Cultural Penedo da Saudade, à Unirio, à Universidade de Coimbra, o CEGOT e o PPG. Eu não sei se eu falei demais, já não temos mais tempo, mas... Não, agradeço muito, e agradeço principalmente ter-nos deixado uma mensagem de esperança, que eu pensei que viesse para aqui só dizer coisas más, e aquilo que a gente ouve nos mídias normalmente, sem nenhuma mensagem de esperança. Obrigada. É difícil, mas... Eu sei que é difícil, mas obrigada por esta mensagem que está a deixar aqui. Queria perguntar se alguém queres colocar uma pergunta. Eu só quero dizer uma coisa sobre o ambiente. Então. O nosso planeta está doente, parece que ele não é um ser vivo, mas ele é um ser vivo. Porque se não fosse um ser vivo... Anda cá dizer isso a toda a gente. Anda cá dizer isso a toda a gente. Diz lá. Fica em pé aí, como eu. Diz lá às pessoas. O planeta Terra parece que não é um ser vivo, porque se ele não fosse um ser vivo, ele não ia estar doente. Já que ele é um ser vivo, ele está doente. Então nós temos que fazer menos a poluição. E tem vários motivos porque que a poluição está a ser feita, porque os túneis do esgoto vão parar logo no mar e vão cair, a água suja vai cair no mar. Deixa outras pessoas falarem um pouquinho também. Mas é isso mesmo, Tá bem. Tem lição aprendida. Tem a lição aprendida. Filho de peixe. Claro, Rui, faz favor. Obrigado. Eu sou o Rui Munhoz, gostei muito. Há dias que eu acordo a acreditar na humanidade, há muitos dias em que não acordo. E obrigado por nos magoar, por nos incomodar, por nos chocar com esses murros que nos deu com tantas imagens. Mas obrigado também por nos deixar a esperança, não é? Eu cheguei cá desanimado. Hoje saio daqui a acreditar um pouco que somos um pouco melhor e que vamos fazer um pouco melhor. Isso para mim já é importante. Portanto, obrigado. Vamos conseguir fazer alguma coisa, não é? Agradeço, que bom. Mais alguém com alguma questão? Eu tenho só, porque no final, também se falou aí na questão do sonho da arte, por exemplo. E há uma coisa que me faz sinceramente muita impressão hoje em dia, é que se considera que os sonhos e as artes, as utopias, é como se fossem coisas não reais. E eu pergunto, onde é que isso acontece? Onde é que nós sonhamos? Com o que é que nós sonhamos? Sobre o que é que nós sonhamos? A arte é uma criação feita aonde? Não é? A poesia, o sonho, a arte, são menos reais que esta cadeira? Não. Sim. Eles são construídos como esta cadeira é construída no mesmo sítio, na mesma casa, na mesma morada. Não são menos reais nem um milímetro que seja isso. E as crianças são capazes de dizer estas coisas. O que ele disse é uma coisa tão sábia, e ao mesmo tempo tão humilde e tão simples, mas tão sábia. O mundo é um ser vivo, por isso é que está doente, como nós. Tomara muitos adultos serem capazes de dizer isto. Acho que eu. Pois, sabe que um dos grandes desafios para eu engendrar essa palestra é que eu queria que não ficasse eu parecido com uma Miss Universo. World Peace. Porque é óbvio. Mas também que não fosse só o arauto da desgraça, não é? Então, claro, mas porque o World Peace é, né, a paz mundial. O que você deseja? Eu desejo a paz mundial. É evidente, isso é tão óbvio. Né? Mas a gente precisa de caminhos para isso também. Então, assim, é uma temática que é muito difícil. Não é uma temática que eu estudo diretamente, mas é uma temática que, evidentemente, ela perpassa toda a minha vida acadêmica e talvez até resuma, né? Porque, no fim das contas, a nossa preocupação maior é essa. É ter um desenvolvimento melhor para as nossas vidas, para as vidas dos nossos descendentes, dos nossos queridos, né? E
e para a humanidade como um todo. Eu não sei se eu vou conseguir recitar aqui, e eu até, para essa palestra, uma das possibilidades que eu pensei de procurar era as origens do artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, que é o artigo que trata do meio ambiente, que diz: todos, eu falo isso há anos, mas eu sempre me atrapalho, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Bom, tem uma outra parte, mas essa é a parte principal. O meio ambiente é muito mais do que natureza, é essencial à sadia qualidade de vida. É isso que nós precisamos ter na ideia quando fala, tem lá o Ministério do Meio Ambiente, tem lá, estão a defender as florestas. Isso não tem nada a ver comigo, porque eu moro na cidade. Tem tudo a ver consigo, né? Porque isso é qualidade de vida. E o meio ambiente é essa sala aqui. Isso é meio ambiente, por isso que tem uma climatização, por isso que tem alguns máscaras, outros sem máscaras, por isso que tem um piso bonito, né? A luz está adequada para a nossa situação. É isso. Não há mais questões? Posso dizer mais uma coisa? A propósito de Constituição, o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa diz: Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. É tudo. O direito ao meio ambiente, o acesso à água potável, à saúde pública, à educação pública, à dignidade, é tudo. E isso é essencial. Sim, sim. Pois eu ia pesquisar justamente na Constituição Portuguesa para ver qual é a parte que fala disso, mas eu não tive tempo para fazer isso. Na verdade, eu gastei muito tempo encurtando a palestra, porque eu não Então, muito obrigada mais uma vez, professor Carlos Figueiredo, obrigada pela palestra tão interessante que nos trouxe aqui hoje. Espero que venha cá mais vezes. E às pessoas que estão aqui, às pessoas que estão em casa, obrigada por terem estado connosco. Nós somos o Centro Cultural Planeta da Saudade, pertencemos ao Politécnico, somos um espaço de cultura informal, toda a gente pode participar, somos um espaço aberto a todos e esperamos que todos venham, quer propor, quer assistir e visitar-nos muitas vezes. Obrigada. Claro que há coisas que nós temos aqui que só vindo cá, não dá para ver pela internet. Mas vale a pena, se tiverem a oportunidade, passarem por cá e virem partilhar connosco, porque nós gostamos de partilhar convosco. E esta história da arte, a arte só é arte realmente quando é partilhada. Obrigada mais uma vez por terem vindo. Obrigada, Carlos Figueiredo, por ter... Uma última palavrinha. Bom, bem, tem que ser. Seja rápido, então, Benjamin. Vai. Quer vir à frente? Vem lá à frente. Ele e o Miriam. Então, a última palavra. Duas vezes. Como te chamas? Benjamin. A última palavra do Benjamin. Diga lá, filho. As plantas parecem que não são ser vivos, porque não tem olhos, não tem boca. Mas são vivos. Mas são vivos, Mas são vivos porque bebem água. Eles não bebem água com a boca. As raízes vão pelo solo e sugam a água, tipo... É verdade. Se tivéssemos a beber água de coco com as palhinhas... E ajuda-nos também a ter oxigênio, não é? Para nós podermos viver bem. Obrigada a todos.